Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, o Vasco aí espera um milagre e se prepara para a partida de logo mais contra o Goiás. O Vasco ainda sonha com a possível impugnação da partida contra o Internacional, devido aí às grandes irregularidades, ou a grande irregularidade que foi o gol do Internacional, o gol totalmente impedido. E com certeza o Vasco sonha com a anulação dessa partida e com certeza vai entrar com sangue nos olhos hoje tentando vencer o Goiás, para quem sabe um milagre aconteça e nosso time tenha chance ainda de permanecer na primeira divisão. Vamos trazer aqui qual a provável escalação do Vasco, também vamos trazer aqui qual o nome que está à frente dos demais que pode assumir o Vasco aí no lugar do Vanderlei Luxemburgo, que após essa partida contra o Goiás não será mais técnico do Vasco. Bom, pessoal, já peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal para fortalecer demais, muito fácil, só clicar embaixo no inscreva-se, também ativa o sininho das notificações para você não perder nada e ficar por dentro de todas as notícias do Vasco. Bom, meus amigos, o Vasco vai entrar em campo aí pela última rodada do Campeonato Brasileiro, já rebaixado para a Série B, né? Atualmente o Vasco está rebaixado. Ainda falta ver se vai realmente acontecer a impugnação, mas o jogo de hoje é de extrema importância. Caso aconteça a impugnação da partida, o Vasco tem que fazer os 3 pontos hoje, frente ao Goiás, para chegar, quem sabe, no possível jogo novamente contra o Internacional, com chance de permanecer na primeira divisão. E claro, contando com tropeços aí dos rivais que estão à frente, né? Fortaleza e o Bahia. O Sport, se eu não me engano, já permaneceu na primeira divisão. E com certeza o Vasco tem que torcer bastante para esses times também perderem e quem sabe um milagre aconteça de ter aí essa anulação do jogo, que vai favorecer muito o Vasco nessa briga ainda para permanência na Série A. E o jogo de hoje contra o Goiás vai ter a transmissão aí do Sport TV 2 e do Premier Clubes às 9h30 da noite. O provável time do Vasco que deverá entrar em campo aí na despedida do Luxemburgo, à frente do Vasco, deverá ser Fernando Miguel, Léo Matos, Ricardo Graça, Leandro Castan, Henrique, Andrei, também aí o Bruno Gomes, Carlinhos no lugar do Martim Benítez, que não tem condições nenhuma de jogo, e na frente Thales Magno, Iago Pikachu e Germancano. Esse será o provável time do Vasco que entrará em campo logo mais contra o Goiás, esperando aí um milagre, né? O Vasco prepara aí um vídeo motivacional com os erros da arbitragem nesse jogo aí, com o erro da arbitragem, né, para ser mais claro, no jogo aí contra o Internacional, que o Vasco foi roubado do gol irregular que o Internacional fez frente ao Vasco. Aquilo ali atrapalhou bastante o Vasco na partida, né? Porque o Vasco contesta a possibilidade do psicológico do Vasco ter se abalado demais após o primeiro gol, né? E depois disso o Vasco ainda perdeu um pênalti e acabou sendo derrotado na partida. E o Vasco contesta bastante. Logicamente o cara estava impedido e tem que ficar nítido aí para todos, né? Até o momento eu não vi quase nenhum jornalista aí da grande mídia falando a respeito desse assunto aí, comentando a favor do Vasco, né? Vamos aguardar ver se vai proceder aí essas acusações do Vasco, que vai ser impugnada essa partida. Já entrou com recurso aí no STJD. O STJD meio que obrigou a CBF a entregar os lances do VAR e os áudios do VAR pro Vasco analisar. E o jurídico do Vasco já teve aí, lógico, a definição que foi impedido o gol irregular e ficou bem claro para todos, né? Se você ainda não viu os lances disponibilizados pelo VAR, vou deixar o link aqui na descrição para você ver que realmente o jogador estava impedido. No próprio áudio entre os juízes foi claro que eles disseram que estava impedido, né? Que o jogador Rodrigo Dourado estava à frente e mesmo assim foi marcado o gol com a responsabilidade gigantesca do juiz da partida e sem falar que foi dada a decisão de campo, né? Eu até ontem ainda tinha minhas dúvidas, né? Até ainda tenho um pouco de dúvidas que isso aí possa terminar em maneira favorável pro Vasco, devido aí ao problema que o Vasco sempre teve contra a CBF. O Vasco nunca foi ajudado pela CBF, como os outros times são, Flamengo, Corinthians, todos esses times são ajudados pela CBF. O Vasco, pelo contrário, sempre foi prejudicado pela CBF, sempre foi massacrado, tanto pela Rede Globo e também da CBF. E agora pode ter aí meio que o seu direito a vigor, né, pessoal? Porque tá nítido que o cara está impedido e o Vasco pode ter aí um desfecho favorável caso seja anulada essa partida, e vamos aguardar. Também há uma outra questão: se o Vasco não conseguir a anulação dessa partida e novamente jogar contra o Internacional, possivelmente vai pedir aí que a CBF arque com os valores que o Vasco iria receber na Série A, recebendo na Série B, porque isso já aconteceu recentemente com o Icasa e pode ser que o Vasco seja aí mais um time a vir a receber essa cota da televisão da Rede Globo, mesmo jogando a Série B, porque a cota do Vasco de 80 milhões vai cair para 8 milhões e o Vasco com certeza vai ser muito prejudicado financeiramente com essa queda para a Série B. E vamos
aguardar ver se isso vai realmente acontecer e torcemos bastante e esperamos por um milagre. Quem sabe o Vasco ainda tem chance de permanecer na primeira divisão. É difícil, é bem complicado sim, porque depende de terceiros, depende de pessoas, que é bem complicado a gente entender se vão dar o parecer favorável ao Vasco ou se vão simplesmente rasgar o papel do Vasco e deixar como está aí a situação. Fato é de que o Vasco vai ter que torcer aí para Mulambada ser campeão do Campeonato Brasileiro, porque infelizmente se o Internacional for campeão brasileiro e tiver essa partida anulada, eles vão dar a vida, o sangue, a alma dentro de campo para vencer o Vasco, e perigoso o Vasco tomar uma goleada massacrante do Internacional e não ter chance nenhuma de permanência na primeira divisão, porque se o Flamengo ganha o campeonato, o Internacional pode chegar nessa partida aí contra o Vasco totalmente disperso, totalmente aí sem vontade até mesmo de entrar em campo contra o nosso clube, né? Porque já vai estar classificado para Libertadores de maneira direta e principalmente não vai ser campeão brasileiro. O Vasco pode ter essa vantagem ainda ao seu favor e quem sabe um milagre aconteça. Deixe aí nos comentários o que você acha, se você acredita que o Vasco vai ser capaz de vencer o Goiás hoje, se você acredita que vai acontecer essa anulação da partida. Parece que está tendo aí muitas possibilidades de acontecer e também, infelizmente, pode não acontecer, né, pessoal? Tá meio a meio aí, a gente ainda não tem a noção, a mínima noção do que irá acontecer. Fato é de que o Vasco não arreda e vai com certeza ir até onde for possível para conseguir a anulação desse jogo. Agora vamos falar aí do próximo técnico do Vasco, né? Como todo mundo já sabe, o Luxemburgo, após a partida de hoje contra o Goiás, vai se despedir aí dos jogadores, vai se despedir do Vasco, não será mais o nosso treinador. E o Vasco já está aí em busca no mercado de novos nomes. A gente trouxe aqui informações mais cedo do Fernando Diniz, é um nome que me agrada muito mesmo. Esse treinador, na minha opinião, seria o grande cara para ajudar o Vasco aí, quem sabe, na disputa da Série B, ou até mesmo na possível permanência na Série A. Mas o Vasco parece que tem um grande interesse na contratação do ex-corintiano aí, Thiago Nunes. É um nome que agrada muito a diretoria do Vasco. Parece que o Vasco está indo atrás realmente desse treinador aí para comandar a equipe na próxima temporada. Vamos aguardar aí, ver se o Vasco vai fechar com o Thiago Nunes. Também outros nomes estão sendo muito especulados no Vasco, né? Zé Ricardo, como a gente já falou, e também do Marcelo Cabo, que tem experiência, muita experiência na Série B, já dirigiu o Atlético Goianiense inúmeras vezes, conseguiu título, se eu não me engano, com o Atlético Goianiense. É um treinador que tem uma boa experiência sim, é um nome válido, e na minha opinião, o Marcelo Cabo estaria à frente do Zé Ricardo. Na minha opinião, se o Vasco fosse para contratar entre Zé Ricardo e Marcelo Cabo, eu preferia o Marcelo Cabo, estaria, na minha opinião, à frente do Zé Ricardo aí nessa disputa. Mas parece que o Vasco realmente planeja tentar trazer o Thiago Nunes, porque eu acho um nome arriscado, porque a gente já viu o Thiago Nunes trabalhando somente em 2 clubes. O Fernando Diniz já trabalhou em alguns outros times, já tem uma rodagem um pouco maior, que seria um nome mais interessante para o Vasco, um nome talvez com mais peso. Fato é que o Fernando Diniz vai pedir uma grana alta, né? E com certeza o Vasco não deve ter essa grana aí para bancar treinador. Também o Thiago Nunes está sendo um nome bastante especulado em vários times, né? Principalmente no Cuiabá, recém-promovido para a primeira divisão. O Cuiabá deseja aí contar com o serviço do Thiago Nunes para montar um time competitivo e pode investir pesado na contratação desse técnico para a primeira divisão. Vamos esperar e ver quem será o novo técnico do Vasco. Deixe nos comentários se você tem um preferido, se você prefere algum treinador desse que o Vasco está especulando, se você tem algum outro nome em mente que poderia vir trabalhar no Vasco. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal para fortalecer, ativa o sininho para você não perder nada. Lembrando que vai ter pós-jogo assim que acabar a partida do Vasco contra o Goiás. Aí vai o Vasco e me perde pro Goiás, hein, Vasco? Você é louco, se fizer uma coisa dessa daí, é pau neles, cara. Não dá, velho. É isso aí, meus amigos. Muito obrigado a todos vocês. Tamo junto. Saudações vascaínas a todos.